Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 24 de outubro de 2025. A Crimeia sitiada cairá em breve. Quero convidar a quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui você sempre assistirá a verdade e as fake news são proibidas. Quero também pedir a todos que continuem compartilhando, peço a quem não está compartilhando que compartilhe em suas redes sociais, com parentes, amigos, que recomende o vídeo, porque aqui sempre também verá a verdade. E assim, o maior número de pessoas terá acesso à verdade. Eu conto com vocês. Muito obrigado, façam seus comentários que são sempre muito bem-vindos. A Crimeia está sitiada, né? Acho que eu já disse isso em outras oportunidades, porque o porto de Sevastopol não pode mais receber navios da Rússia porque são imediatamente atacados pela Ucrânia. Ela está sob constante vigilância. Você não vê um soldado, um marinheiro fora no mar, no porto, para cercar qualquer navio que queira se aproximar ou sair de Sevastopol. Quer dizer, eles não estão saindo porque não tem navios lá. Navios de guerra saíram todos, né? E também não estão entrando porque não querem sair de Novo Rossiysk, senão serão afundados. Aliás, como já aconteceu outras vezes. A ponte de Kerch, né, que é a ponte chamada como mais conhecida como a ponte da Crimeia, ela está avariada, né? Ela tem uma capacidade muito pequena para passar e carga leve, mas não está sendo usada também. Eles interditaram a ponte, medo de ataques, e a defesa aérea ali ficou muito fraca, porque a Ucrânia andou destruindo em toda a península da Crimeia, como ela teve como alvos diversos ativos de defesa aérea, como os S-300, S-400, os Triumph S-500, né? Entre outras. Inclusive, ela trouxe alguns para a defesa aérea da Coreia, que também já foram destruídos. Deve ter alguma coisa lá que está bem camuflada, a Ucrânia ainda não destruiu, mas grande parte desses ativos foi destruído. Então, ela está sitiada. É aquilo que o Putin considerava como uma fortaleza, vai cair em breve, segundo as minhas conversas com alguns contatos que têm acesso a essa informação. Ainda não há uma decisão sobre isso, porque o que falta na realidade é um apoio maior dos aliados, principalmente dos Estados Unidos da América, em armamento e munição para estabelecer um aumento maior da capacidade de fogo da Ucrânia, tanto para destruir a ponte de Kerch, quanto para fazer uma invasão ou para fazer um bombardeio massivo durante horas ou quem sabe durante dias, preparando essa invasão e para enfraquecendo mais o moral baixo, que já está baixo das tropas russas. Quero lembrar que quando a Rússia anexou a Crimeia em 2014, Putin levou para lá mais de 100 mil russos, né, para se misturarem à população que fica ali e poderem dar conotação. Aqui é Rússia, aqui todo mundo fala russo e aqui todo mundo sempre quis ser Rússia. E foram esses que votaram no plebiscito. Inclusive, uma certa maioria desse grupo principal de 100 mil, que não foram os 100 mil já naquelas primeiras semanas onde foi feito o plebiscito, eles na realidade participaram da votação. O exército russo que já estava lá, porque a base naval de Sevastopol era alugada para a Rússia, uma espécie de um arrendamento para 40 anos, que tinha sido renovado com a Ucrânia, mas eles invadiram. Hoje eles não pagam esse arrendamento, mas estavam pagando em dia, né? Então, aí tem essa ponte de Kerch, como eu falei para você, e ela não está com aquela proteção como tinha anteriormente. E isso em 2014. Mas quando em 2022 essa anexação anterior à da Crimeia, daquela parte menor de Donbás e de Luhansk que ele tinha, parecia ali tudo seguro, porque a Ucrânia não estava atacando, a Ucrânia é a única que respeitava os acordos de Minsk, né, de não avançar, de não atacar, e a Rússia quem violava o cessar-fogo na região do Donbás. Bom, hoje a Ucrânia ela teria tropas para fazer isso, mas o que falta na realidade é mais capacidade de fogo, porque ela também tem que cuidar, ela não pode concentrar uma força grande de tropas, porque ela, para tomar a Crimeia, ela tem que primeiro passar em Kherson e Zaporizhia.
Ela tem que, se ela não tomar toda aquela região, ela tem que fazer um envolvimento nas tropas russas que estão ali, para que essas tropas não venham sobre elas fazer um ataque de flanco ou pela retaguarda. Então tem que tomar muito cuidado. Mas ela precisa, na realidade, para começar de imobilizando ou retomando toda a parte de Kherson e Zaporizhia primeiro, para daí avançar. Mas ela poderia, quem sabe, até avançar se tomasse parcialmente ali Kherson e Zaporizhia para dar passagem terrestre. Mas ela não precisa só da passagem terrestre, ela tem a passagem por mar também, que ela poderia vir, que acho que é um pouco mais frágil, mas elas que têm musculatura para isso. O que falta nessa musculatura é a capacidade de fogo, ou seja, tem que ter munição sobrando, porque um ataque desses gasta muita munição, né? Sem dúvida nenhuma. Então, essa é a questão. A Ucrânia, ela tem evitado ataques táticos dispendiosos por terra ou mar, e ela tem concentrado esforços iniciais, que já estão em andamento, já desde o ano passado, em desgastar, em esgotar as defesas aéreas da Rússia. Até porque o importante, quando ela entrar lá, segundo essa fonte me falou, eles precisam de ter domínio aéreo, ou seja, o espaço aéreo da Crimeia não pode ser russo. E a defesa antiaérea deles tem que estar, se não toda, praticamente 80% já eliminada. E ele acha que já tem muito eliminado, mas não tem certeza que é 80%, né? Talvez até já seja. A tecnologia ucraniana de drones e mísseis tem destruído sistematicamente as defesas aéreas em camadas da Rússia. Ela já destruiu radares, já removeu eles dali, né? Ela já destruiu lançadores de mísseis, centros de comando também já foram para o pau. Ao mesmo tempo, drones navais afundaram 1/3 da frota russa no Mar Negro, que ela tem 28 navios afundados, que são navios de guerra, e também tem um submarino que foi afundado, né? E, na realidade, depois que isso aconteceu, acho que já antes de acontecer, eles recuaram para Novorossiysk, que não é longe dali, também é no Mar Negro, mas é em território, é no continente russo, às margens do Mar Negro. E, inclusive, que eu chamei navios de guerra, mas muitos eram embarcações, eu não digo muitos, mas alguns aí, não mais, talvez uma dúzia no máximo, eram embarcações de embarque e desembarque que os russos iam usar para desembarcar em Odessa, que eles tentaram e não conseguiram. O fogo ucraniano em Odessa repeliu o desembarque russo ali para eles retomarem a região de Odessa. Então esses navios também foram afundados. A Ucrânia, ela já tem uma maior superioridade aérea, né? Porque ela entra e sai normalmente da Península da Crimeia com seus drones, tem drones abatidos, mas uma certa maioria tem passado porque ela tem destruído os alvos, né? Mas não apenas as baterias antiaéreas, ela já destruiu ali trem com combustível, né? Que é uma outra linha, que não é a linha via a ponte de Kerch, na ferrovia Melitopol-Crimeia, né? Então, ele vem ali de Zaporizhia, Melitopol fica em Zaporizhia, e eles destruíram ali um trem com um comboio com combustível. O que aconteceu? Então, os russos não estão usando mais essa ferrovia, que eles estão com medo. Os ucranianos estão ali também vigiando 24 horas. Se pintar um trem ali com logística ou qualquer coisa, eles vão meter bala ali de novo, como destruíram esse trem e houve uma grande explosão, toda a composição foi queimada. E, inclusive, o trem não pôde ser removido da linha, está lá ainda, porque todos aqueles que interditou, né? Todos aqueles que se aproximavam, ou ainda vão tentar se aproximar para fazer um trabalho ali, eram sujeitos e eram atacados, né? Então, para você, ali a Ucrânia tem alguém olhando 24 horas por dia, né? Então, e agora também, quem se aproximar, o Ucrânia já disse, vai meter bala. E a Rússia não tem como evitar isso, né? Não consegue uma maneira de tornar invulnerável aquela região, não. O trem está lá, queimado, com os trilhos tudo bagunçados. Qualquer estação de recuperação que foi, no caso ali, foi atingida, se moveu, levou tiro. Essa linha era uma das 5 rotas de reabastecimento da Crimeia. Uma era a ponte e essa linha ali, Melitopol, Zaporizhia, né? E tem também uma estrada que entrava pela Crimeia pelo norte, né? Que passava ali pelo istmo que liga o continente ucraniano até a península da Crimeia. Então, bastava um ataque a Ucrânia já fez isso, de HIMARS, né?
em uma única ponte para fechá-la. E eles já fizeram isso. Então, quem ia pela estrada levava chumbo dos Heimers, né? E tem uma outra via também, que já estava fechada, que onde era por mar, e ficou impossível para navios atracarem em Sebastopol, porque os ucranianos também estavam atirando ali quem se aproximasse de Sebastopol. Parece que de repente vinha um navio e aí vinham os drones, de repente apareciam não se sabe de onde e destruíam o navio. Aconteceu isso umas 2, 3 vezes que eu já relatei para vocês. Então o Sebastopol está muito vulnerável, né? E a ponte de Kerch, né, como eu disse, está suficientemente danificada que não dá para nada em massa. E tinha também uma rota de balsas Crimeia-Rússia. Foi fechada após o naufrágio de 2 balsas que levavam combustíveis, né? Naufrágio não, quer dizer, foi naufrágio, mas ela foi atacada por drones da... esses balsas vinham todo dia, faziam não só combustível, mas levavam a logística de uma maneira geral. Ela levava containers em cima, uma quantidade grande, uns 30 containers, essas balsas levavam. E foram destruídas as 2 balsas. Eles só tinham essas 2 balsas para fazer isso. Então foi destruído, ou seja, o transporte aéreo é impossível, e é mais difícil ainda, vai ser alvejado pelos mísseis ucranianos. Mesmo nas melhores circunstâncias, fornecer recursos suficientes para abastecer um exército, eles não têm. Então eles estão com muitos problemas ali naquela região e até para abastecer a população. Tanto que muitos desses 100 mil russos já foram embora, que são as famílias de militares, de funcionários públicos da Rússia que vieram para lá. Após reduzir as defesas aéreas e as rotas logísticas de abastecimento da Rússia, a Ucrânia começou a atingir a infraestrutura energética. A Crimeia não possui instalações de refino, ou seja, não tem refinaria de petróleo. Então o que acontece? Ela tem que importar tudo do continente russo, e ela fazia isso. E ali todo mundo depende de gasolina ou de diesel, né? Sejam as tropas, mas a população civil também. Então está todo mundo andando a pé. Este mesmo depósito de combustível e centro de distribuição, falamos esses dias, né, de Gvadeiskoye, para toda a Crimeia foi destruído por drones ucranianos, um big incêndio lá, né? Acho que agora foi recente, coisa de uma semana, né? E ele é situado bem no centro da península, é uma logística ideal, porque tem as povoações, as cidades estão equidistantes desse centro de suprimentos, que é um centro de suprimentos domésticos, não só de gasolina e diesel. Ele aí, de uma maneira geral, para meios comerciais e militares, ele que fazia essa distribuição, esse centro. Em seguida, tinha um terminal petrolífero em Feodósia, a única rota marítima de fornecimento de energia para a Crimeia, né? Foi atingido e incendiou-se. Os russos desativaram ele. Eles não têm como reconstruí-lo. E os efeitos disso, então, têm sido imediatos. Embora a Crimeia tenha enfrentado dificuldades nos últimos 3 anos, os efeitos dos ataques ucranianos foram direcionados principalmente para alvos militares. Nunca alvos civis foram atingidos, porque a Ucrânia sabe que não era... Também não queria atingir a população russa, que foi para lá, mas também não quer atingir, que já está misturado, a população ucraniana que mora lá, né? Então, a população civil ele sempre preservou, fez questão de preservar uma atitude humanitária, uma atitude de compaixão e uma atitude de respeito à população que está lá, porque a Rússia também está morando lá. Eu falei que está misturado, mas não está. Os russos moram em bairros russos, em bairros de vila militar, né? E principalmente tem muitos militares lá, então as famílias, apesar de muitas famílias terem ido embora quando sentiram que a barra pesou. Ou seja, ela está sitiada, a Crimeia. A Ucrânia pensa retomá-la. Eles gostariam de fazê-lo isso logo, e eles gostariam já de ter destruído a ponte da Crimeia, mas não o fez justamente pela carência. Existe munição? Existe, dá para tocar a guerra, mas é uma questão estratégica, eles têm que resolver muita coisa em Donetsk, em Lugansk, porque não pode deixar, e também em Zaporizhia e em Kherson, mas eles entrando lá, fazendo os ataques, não vão tomar em 5 minutos nem em um dia apenas. Eles não podem deixar uma brecha para que os russos manobrem pelas costas. Então, eles estão procurando de uma maneira inteligente, mas também eles estão agora esperando, apesar dos planos já estarem traçados, tem um grupo dedicado a esse estudo, eles estão esperando que venham de fato o apoio prometido
integral que vem ao conta-gotas e não é integral. Então, eles também não querem fazer um movimento, uma ação, uma ofensiva que não dê resultados. Eles querem ir com a certeza de que a probabilidade não é 50%. A probabilidade seja em torno pelo menos de 80% de sucesso, que pelo menos grande parte da Crimeia possa ser retomada. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, importante. Aqui vocês viram a verdade, peço que continuem compartilhando os vídeos, recomendando também, e peço aos que não estão fazendo isso, ajudem o canal. Aqui vocês sempre têm a nossa retribuição de fazer vídeos com a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.